Oi, gente. Vamos conversar um pouquinho então a respeito das coisas que estão acontecendo. Só que antes da gente falar das coisas que estão acontecendo, eu queria falar um pouquinho a respeito do propósito eterno de Deus. Por quê? Porque eu não quero que seja um vídeo alarmista, um vídeo que te coloque medo, que te coloque pânico, mais medo ainda, né? Então, ao contrário, eu quero que você se anime com aquilo que vai acontecer, com aquilo que vai ser, com o propósito de Deus para você, para mim, para todos nós. Então, o propósito eterno de Deus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus nos criou para ter relacionamento, intimidade com Ele. Esse é o propósito de Deus. Deus vinha de uma eternidade passada, Ele, o Espírito Santo e Jesus, a Trindade, e Ele resolveu criar a humanidade. Então vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Para quê? Para ter relacionamento, para ter intimidade. Então essa era a vida. Adão, quando foi criado, ele tinha relacionamento, comunhão com Deus diariamente. Mas o homem pecou. E o pecado ele foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por meio dele, o homem ele se tornou culpado, alvo da ira de Deus e merecedor do castigo eterno, expulso da presença de Deus e sem comunhão com ele. O salário do pecado é a morte. Então nós fomos destinados, por causa do pecado, à morte, à separação. Por quê? Porque Deus é santo e o homem pecou, separou de Deus. Mas Jesus veio ao mundo para nos colocar novamente no propósito. Adão perdeu a imagem de Deus porque ele foi rebelde. Mas Jesus, que é a imagem do Deus invisível, ele sempre fez a vontade do Pai. E em tudo ele agradou a Deus. Até a morte. Ele foi obediente e morreu. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Justamente para nos colocar na eternidade novamente. Ou seja, o propósito eterno de Deus vem lá da eternidade passada. Aqui, ó. Criação, depois que houve a criação, aí o homem pecou, o manezinho, aí foi condenado à morte, condenação eterna. Mas Jesus foi enviado por Deus para que nós pudéssemos novamente estar no propósito eterno de Deus e caminhar para uma eternidade futura com Deus, vivendo assim, tendo relacionamento e comunhão com Deus. Então, esse é o nosso futuro, esse é o nosso propósito. Então, todas as coisas que estão acontecendo e que nós vamos conversar um pouquinho a respeito delas, elas tratam disso, de nós termos relacionamento com Deus, de nós vivermos uma vida com Ele, de vivermos algo que nós nunca experimentamos e vamos experimentar com Ele. Mas a questão, e aí voltando ao nosso assunto principal, né, solicitado aí, a questão é que ocorreram alguns fatos que levaram Deus a decidir que Ele recriaria os céus e a terra. Deus decidiu que criaria. O diabo ele tomou o controle do mundo e o corrompeu. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse texto aqui eu tirei do trecho da tentação, onde Jesus foi ao deserto e foi tentado. E o diabo coloca ele lá sobre o monte, né, sobre o pináculo, alguma coisa assim, e oferece dar a ele todos os reinos se ele adorasse. E Jesus nem contestou isso. Jesus falou sobre a adoração. Somente a Deus prestará culto, somente a Deus adorarás. Mas o diabo, por quê? Porque tudo é do diabo. Agora aqui eu quero fazer um parêntese rapidinho. O diabo não tem tanto poder assim. A questão é que o mundo ele foi entregue ao homem. Deus entregou ao homem para que o homem administrasse o mundo. E por causa do pecado, o homem entregou isso ao diabo. Então, esse é o parênteses. O diabo não tem poder nenhum diante de Deus, tá bom? Voltando ao nosso assunto, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o propósito, viver com Jesus, viver com Ele. Então Deus viu essa necessidade de recriar os céus e a terra. Com isso nós entramos
no nosso assunto principal, que é o assunto do final dos tempos. Jesus falou sobre o final dos tempos, em Mateus capítulo 24. Existem muitos textos, mas como eu quero ser breve, e se eu estiver falando rápido demais, você precisar ouvir de novo, ouça de novo, assista de novo, tá? Eu vou continuar assim, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, Jesus falou sobre o fim. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus falou sobre o fim, Jesus falou que ele voltaria. E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus está falando de muitos vindo em meu nome. Isso nós temos visto. Eu fiz uma lista aqui, aproximadamente 19 nomes só do século XX. Só do século XX, 19 pessoas. Pessoas que fundaram seitas se dizendo Cristo ou se dizendo o Messias. E assim, Reverendo Moon, o próprio Henrique Cristo, ele é motivo de chacota, mas ele é um falso Cristo, né? Apesar da gente fazer chacota com ele é um falso Cristo. Falou de guerras eu coloquei aqui alguma coisa. Então hoje nós temos muitas guerras acontecendo no mundo. Mas isso sempre aconteceu, sempre aconteceu guerra no mundo. Sim, sempre aconteceu, mas nunca tanto como hoje. Tá? Hoje nós temos aproximadamente 20 guerras acontecendo hoje, 20 guerras. Essas aqui que estão na tela são algumas que estão acontecendo este ano, que estão acontecendo hoje. Eu não achei um texto mais novo, mas no ano de 2011 nós tivemos um total de 200 guerras, conflitos diferentes, 200 guerras. Então, essas coisas estão se intensificando. Jesus falou também que nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Falando um pouco sobre fome, olha só, ameaça recorde de 45 milhões de pessoas, isso agora em janeiro, isso é uma notícia agora de janeiro do Correio Brasiliense. Tá? Terremotos, estima-se que ocorram a cada ano 500 mil tremores em todo o globo. Sempre aconteceu, sim, sempre aconteceu, mas nunca foi tão forte, nunca foi com tanta intensidade e a quantidade de terremotos que acontecem no mundo hoje. Tá certo? Jesus realmente falou sobre o fim. Os numerosos falsos profetas eles surgirão e enganarão a muitos. E devido à maldade, ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, eu quero encerrar esse vídeo falando isso. Nós precisamos cuidar, principalmente desse versículo 12 aqui, devido à maldade, o amor de muitos esfriará. Nós não podemos deixar o amor esfriar no nosso coração. As coisas estão acontecendo, mas nós precisamos amar a Deus, precisamos buscar a Deus e ter um relacionamento, porque o objetivo dele é que nós estejamos no propósito, no seu propósito eterno, de ter um relacionamento. E nós podemos ter isso hoje já, através de Jesus, através de um relacionamento com Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar desses dias atuais, do que está acontecendo, coronavírus, vamos ser mais atual, tá bom? Por hoje é isso.